Mas, ô Douglas, eu e o Jardel, até mesmo, nós criamos aqui uma simulação, no bate-papo nosso, né? E aí, esse bate-papo ele foi evoluindo, e aí então nós criamos ali uma simulação de uma empresa de monitoramento hoje, né? Estabelecida. Constituída, capital investido, beleza, tá rodando. Já rodando, com uma operação, com os operadores de monitoramento. Um posto de operador 24 horas. Poderíamos falar que a gente criou o mínimo possível. O mínimo possível de uma empresa. Ou melhor, o mínimo necessário para uma empresa de monitoramento rodar. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes de valores, mas vamos fazer o conglomerado da operação dessa empresa. Então vamos lá. O mínimo de uma empresa de monitoramento 24 horas. Uma equipe de operador 24 horas. Uma pronta resposta. O tático, em outros lugares. Tático. 12 horas. Noturno. O final de semana 24 horas. Já incluso carro, moto, combustível, seguro do carro. Mais 2 técnicos, CLT, normal. Porque geralmente um passa mal, você não fica sem nenhum, né? Mas o administrativo, que é um ADM, um financeiro. O comercial geralmente é o dono que faz, né? Exato. Forte. Uma contabilidade terceirizada. Uma contabilidade, um almoxarife para controlar, né? Seria meio que o braço direito assim do ADM financeiro, né? E colocamos um prolabore aí dos sócios aí, se for um sócio, né? Ou 2. 10 mil reais. 10 mil reais. Se for 2, 5 mil para cada. Se for 1, 10 mil, mas o cara também vai ali. Chegamos no custo de quanto, Jardel? Desse time aí, desse conglomerado. 67 mil? 67 mil. Incluso aluguel da base. Os serviços, né? Serviços, que é aluguel da base, internet, água, luz. Quando eu falo internet, pelo menos 2 links dedicados. A gente trabalhou com 2 empresas fornecendo as soluções, né? De internet, interconexão. O Lucas pode detalhar melhor aí os serviços, né? Mas o que é necessário, o mínimo necessário para rodar a operação. Isso. Chegamos então no custo aí de 67 mil. Todo o custo administrativo, operacional necessário para fazer o negócio rodar. E aí, assim, é aonde que a gente quer entrar na dor agora do empresário que tem ali uma empresa de monitoramento. Deu uma chuvinha aí, mas tá passando. E aí é o seguinte, nós fizemos aqui então um ponto de equilíbrio, né? Um depara com pontos de equilíbrio. Hoje, um cara hoje, por exemplo, um empresário hoje, que ele passa para o consultor comercial dele, que ele está autorizado a vender, no mínimo, um monitoramento de R$150, que é o que, Douglas? Farmácia, padarias, açougue, comérciozinho, pet shop, sexy shop, residencial, R$150. Cara, ele não faz ideia o quanto que esse valor é nocivo para o negócio dele. Mas como então, Rogério? Nocivo por quê? Então, vamos chegar lá então. Desse valor de R$150, nós fizemos aqui uma simulação aqui, um deparo aqui bem interessante. Diretamente, ele vai ter um custo aí aproximado aí de R$32. Que seria impostos, licença do VMS, licenças da plataforma do monitoramento de alarme. São os custos diretos, né? São os custos diretos, exato. Daquela conta dele. Então, por exemplo, para ele pendurar, então, Douglas, um DVR no software dele, vai pagar uma licença. Não, tudo tem licenciamento, né? O Douglas aqui é o cara das plataformas. Então, ele inventar a moda ali, tem uma... Aqui, vamos lá então. Vai uma propina lá para fornecedora. Aqui, Douglas. Então, nas maiores plataformas hoje que nós temos no mercado, a gente não vai entrar em detalhes, mas todas hoje têm a precificação, um custo mensal ali de licença, né? Em tese é isso. Todas têm uma cobrança, né? Número de conta ou por lote de contas, né? Um pacote de 50, de 100 contas.
monitoramento de alarme. Aí vem o monitoramento do dispositivo IP, que aí vem o DVR, NVR, ou a própria unidade de câmera IP, entendeu? E aí isso é um custo, né? Aí você tem os custos do próprio software ali de sistema operacional. Aí você tem toda a parte de borda ali de roteamento. Aí vem os links, né, de conexão full duplex, né, internet, chip de dados, link de interconexão, dependendo do tamanho ou da largura do projeto. Um detalhe aí, Jardel. Aí você tem um chip de dados, irmão. E ainda uma empresa de respeito aí, uma empresa que está com foco aí na proteção de dados ou até mesmo a segurança cibernética, ela vai investir também na parte de uma gestão de firewall. Agora aqui, vamos lá então. Então, vamos imaginar então, tá ali licença do software de monitoramento de imagem, licença do software do alarme que vai chegar, o custo Brasil, o imposto, e o chip GPRS. Aquele chip, Douglas, que tem aquelas 2 ou 3 operadoras. Qual o nome que é? Aquele chip que tem várias operadoras. Geralmente usa o chip M2M. Isso aí. Muitas vezes você contrata uma empresa que fornece a possibilidade de várias operadoras, mas a taxa é uma só. Tudo bem. Como é que hoje um valor mínimo aí de um chip aí com GPRS aí? Começa na casa dos R$15. Aí, meu amigo. Então, vamos lá então, Jardel. O consultor, ele vende o monitoramento para o empresário lá, R$150. Na largada, R$40 aí é só para cobrir esse custo direto. Licenças, chip, né? E o imposto do governo. Sobra-se quanto, então? R$110. R$110. Aí, esses R$110, Douglas, ele tem que pagar todo o custo que o empresário ele tem na sua empresa. É o custo indireto. É o custo indireto. Que é o que nós acabamos de descrever aqui. Operador, técnico, o administrativo, os serviços, a base, aluguel, internet. E o prolabore do tático, empresário. O pronto é resposta, o tático e o prolabore do cara. Então, R$110 é para pagar isso tudo. A nossa conta, então, Jardel, o cara, ele trocar cebola hoje, uma empresa de monitoramento, ele vai ter que ter 570 clientes para apenas e somente se pagar o custeio de toda a operação. Então, peraí, então. Um trabalho Douglas, 2 técnicos dá conta de 570 clientes? Não, isso vai depender ali na bacia das almas, né? Geralmente uma empresa, dependendo da empresa, o cara não está muito preocupado com a qualidade, mas se ele quer uma operação enxuta, ele tem que começar a ser bem corretinho com as instalações. Exato. Não assumir bucha de outra empresa que deixou, senão... Mal instalado. E aí, o que acontece? O cara, falar que 500 contas um técnico dá conta? Não, vai depender. E é uma média de atendimento. Cara, ele vai ter o quê? 20 OS por dia? Aí o cara vai ter um jornal. Cara, numa capital. 20 OS pra cada. Uma capital que é fácil de se locomover, igual Vitória, Serra ali. Aí o cara tava naquela faixa de atender 12 OS e assim dando uma chicotada. Porque é complexo. O cara tem um deslocamento, tem que assumir, tem que pegar um material. Então, 12 OS era uma média plausível. Mas assim, 2 técnicos para 570 contas, em 570 contas que você instalou dentro da norma, sensores instalados em condições ideais definidas pelo fabricante. Conforme datasheet, instalação bonitinha. Conforme as normas. Infra passada direitinho, protegendo de inseto, formiga, etc. Né? Comunicação, esse link do cliente com o agente ativo, funcionando, é aquele link daquele cliente problemático. Então, mas aí, pesado. Esse é o mundo perfeito.
Isso não existe. A realidade hoje é, talvez a metade disso você vai... Tá, um cliente uma empresa que cobra R$150, ele vai reprovar a instalação do cliente que já tá lá? Ou ele vai bater no peito? Não, eu monitoro. Vai monitorar. Porque ele quer quantidade. E ele ainda vai ocultar um monte de problemas que tem dentro da instalação lá, dependendo da situação, só para fazer receita. Mas o que nós queremos hoje, aonde que nós queremos chegar, né? É que um dono de empresa, para ele ter ali uma retirada de R$10 mil, Douglas, por mês, numa empresa de monitoramento, que ele oferece para o cliente, e vai ter gente 24 horas monitorando o estabelecimento dele. Se o alarme disparar, vai um tático no local, né? E que vai ter um back-office ali de pessoas que vai estar no administrativo ali, o custo todo, para ele ter essa retirada de R$10 mil hoje é muito dinheiro? Não é não. O cara ele vai ter que ter 570 contas de monitoramento a um preço médio de R$150. Aqui, a gente está falando muito do lado do empresário. Está falando pro mundo todo. Vamos dar um cavalinho de pau aqui e vamos falar pro lado do cliente. O cliente que aceita 150, 100, 97. Vamos cravar, vamos ser gentis. 150. Monitoramento de segurança eletrônica, de sistema de segurança eletrônica, ele está monitorando para preservar o quê? Vidas. Patrimônio, vidas. Continuidade de negócios. Que se for invadido, quebra, bota fogo, estraga. Invadiu uma casa, né? É uma desgraça. É o seu patrimônio, é a sua família. É o seu sonho que você construiu ao longo da sua vida. Então, assim, é muito importante que a pessoa que contrata uma empresa de monitoramento por R$150, ela saiba que, matematicamente falando, ela está se sujeitando a ser enganada. Ela está contratando uma sensação de segurança. A gente definiu aqui o mínimo necessário, um tático. Se numa noite, das 570 contas, 30 contas tiverem disparo, o tático vai fazer o quê? Isso é só um tático, né? Um tático, assim, 12 por 36. Então, no podcast passado, a gente falou sobre valores de vigilância, né? Valores mínimos dentro da escola. Hoje nós estamos imergindo na eletrônica. O pessoal de casa tem que fazer uma autorreflexão. Meu Deus do céu. R$150. Eu tô seguro. Ô, Jardel. Que empresa é essa? Ô, Jardel. Que estrutura é essa? Eu trabalhei numa empresa. Eu tô no mercado de tecnologia, galera. Já tem mais de 20 anos. Comecei como instalador e hoje estou aqui como gerente de negócio. Eu entrei numa empresa, cara, que quando eu virei pro dono, ele quis me contratar. Ele fez uma entrevista comigo, Douglas. E eu apresentei para ele vários cases de vendas que eu fiz. Foi uma conversa ali de 2 horas, 3 horas. Na minha entrevista com ele. Aí, ele virou para mim, beleza, vamos então fechar. Gostei de você, quero te contratar. Fica tranquilo. Perguntei a ele, qual é o seu ticket médio de monitoramento hoje? Ele falou, rapaz, meu ticket médio hoje é de R$180. Pô, numa empresa grande, Douglas. Grande. Eu cheguei assim, só isso? É, só isso. Cara, fiquei assustado. Isso acontece muito com empresas grandes, realmente empresas de vigilância. De vigilância patrimonial. Que não depende da eletrônica para sobreviver. Exato. A alma dela, a alma da empresa veio da vigilância, do homem. Aí ele tem lá o setor de tecnologia. Aí a tecnologia, o monitoramento, é apenas um setor dentro de uma organização que o homem é o principal negócio, né? Deixa eu resumir que o Douglas não quer falar. É o mal necessário. Exato. Aí, eu cheguei assim, beleza. Eu virei pra ele, tá, e qual a minha meta? Ele chegou assim, rapaz, a sua meta é o seguinte, é você se pagar e me dar mais 30% de resultado. Caraca. Então, qual a lição que eu tirei? Essa é a dor que os empresários têm e não fazem conta.
R$180 o ticket médio, Jardel. Aí eu virei e disse assim, não, então eu tô vindo para cá, nós vamos fazer o seguinte então. Nós vamos aumentar esse ticket médio para R$380. Vamos dobrar praticamente. Porque quando eu me encontro com aquele empresário... Mais que dobrar, né? Vamos só para a gente equalizar aqui a conta, né? Para deixar simples. O Douglas, quando aquele empresário ele fala de boca cheia, ele tem 1.000 contas e o ticket médio dele é de R$150, cara, ele não sabe o tamanho da bronca que ele tem em mãos. A bomba que ele tem, ele precisa desarmar. Porque é o seguinte, quando o cara ele tem ali, a empresa, tem um ticket médio, Jardel, de R$360, R$380. Qual é o ponto de equilíbrio dessa empresa? Porque a empresa de R$150, ele precisa de quantos clientes? 570. Para uma empresa que o comercial dele é o cara, Douglas, lá a ponta da lança. É o cara que está lá na rua vendendo a imagem da empresa. E quando ele vende, Jardel, o valor ali do monitoramento com tático, com o monitoramento ali que vai controlar o ARM, o horário do ARM, do desarme, é o básico do básico, tá? R$360, R$380. Para ele chegar nos 67 mil de custo, porque todo mês ele já vira o mês devendo quanto, Jardel? 67. Beleza, galera? Todos concordam. Então, se ele começa então a comercializar R$390, ele precisa ter quantos clientes, Jardel? Só para pagar essa conta, 187 clientes. Opa! Nós estamos saindo de R$150 mês, pulando para 390, 80, né? E estamos reduzindo a responsabilidade de custeio indireto de 570 contas para 187 contas. 570 contas é o que, Douglas? 570 centrais de alarme no cliente. 570 clientes, pessoas diferentes, distintas, perfis diferentes. Gestão de toda essa ansiedades, olha o número que nós chegamos. Expectativas. Olha o número. Para quantos? 187. É ele dobrando ali praticamente o valor do monitoramento. Aí o cara vai chegar assim, mas eu não consigo aqui na minha cidade. Consegue, cara. Mas vai da importância que ele vai dar ao produto. Ao valor. Qual o valor que ele tem? Ele está vendendo preço ou ele está vendendo valor? Exato. Se ele mesmo não consegue demonstrar para um cliente, ele está com um problema sério de vendas. Ou de perfil empresarial. Exato. Então ele tem que primeiro se posicionar no mercado lá. Meti o pé na porta, cheguei. Tem que se posicionar, né? Mostrar que o produto dele tem algum diferencial, já que o mercado já está com essa poluição aí, já está... Tá, mas vamos trazer polêmica para nossa conversa. Rogério, Douglas, na minha empresa eu não tenho pronta resposta. O meu cliente, no meu contrato, ele sabe que eu aciono a polícia. Então, essa história de que à noite disparou 30 centrais, dane-se. Aí eu te pergunto, Douglas, no universo de 570 contas, um operador 24 horas, dá para atender aquela explosão de eventos em tela? Começa a complicar. E aí vai lá do nasceu. Nasceu como? Como é que tá isso? Aí vem a manutenção. Como é que tá o cronograma de manutenção disso? Tá, mas a manutenção no monitoramento o cara paga por fora. Ele pode contratar a sua empresa ou um cara da rua? Ou ele pode contratar uma empresa aí que ou ele pode assistir no YouTube e faça você mesmo. A questão é, o empresário que quer defender que o 150 é real, que ele consegue a R$150 levar a qualidade para o cliente dele, que ele não tem custo com isso. Eu pergunto, só o monitoramento, plataforma, operador ali, palavra-chave, cliente, 570 contas, dá um posto 24 horas de monitor, dá? É arriscado.
Você vai ficar na mão de um profissional que ele pode ficar desatento em um momento. Ele fadigado, sozinho, né? Lá fadigado, dentro da central de monitoramento, ele pode dormir. Você pode criar outros dispositivos. Mas primeiro você vai saturar aquele profissional. E quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois tem um. Quem tem um, não tem nenhum. E a mesma conta se aplica ao técnico. Quem tem um técnico, não tem nenhum. O cara está num cliente, precisa de escada. Precisa de alguém ali para dar um apoio. Puxar um cabo. Para precisar, mesmo que ele seja de manutenção, em algum momento ele vai trocar cabo. Em algum momento ele vai precisar escalar para trocar um sensor, trocar a câmera ou outros dispositivos. Então, quem tem um, não tem nenhum. Então, 500 contas é muito arriscado você deixar na mão de um profissional, né, uma responsabilidade de negócios de várias pessoas, de várias residências, na mão de apenas um profissional. Você está monitorando vidas. Vidas e patrimônio. Vidas e patrimônio. Tá, então podemos cravar aqui, então, que um monitoramento de R$150 hoje, 2023, cliente, cuidado. Empresário, cuidado. Não funciona. A conta não fecha. Não fecha.